Fala galera, tudo bem? Última data FIFA antes da Copa do Mundo. Então tem muita coisa pra gente prestar atenção nesses próximos dias, de quinta-feira até a terça da semana que vem. São mais de 40 jogos, né, envolvendo amistosos, Liga das Nações, no caso da UEFA, mas jogos relevantes para a preparação das seleções para a Copa do Mundo, então tem bastante coisa pra gente prestar atenção e ficar de olho, é claro, cada técnico com cada trabalho num estágio, então tem treinador começando o trabalho agora, tem outros que já têm com a lista praticamente definida, outros procurando ajustes em time titular, alguns tentando testar peças novas, eventuais nomes que possam encerrar, fechar os 26 para a Copa do Mundo. Então, cada caso é um caso. E é claro que para falar das 32 seleções aqui é impossível, de uma vez só, falar aprofundadamente de cada uma delas. Então eu vou citar alguma coisa sobre cada uma delas para passar, para dar uma passada em tópicos relacionados a convocações, a novidades, a pontos para observar, enfim. É claro que vai ficar faltando coisa, vai faltar gente, inclusive nas listas que eu der em relação aos times, justamente porque a minha ideia aqui é dar um panorama geral desse período para a data FIFA para prestar atenção. Vou começar falando do Catar, antes mesmo de colocar a lista, eu vou tentar colocar na tela as imagens, né, postadas por cada uma das seleções, das federações em relação aos convocados, mas para começar vamos falar do Catar, porque o Catar é um caso à parte. O Catar vem trabalhando com uma lista definida desde junho, então tem feito trabalhos amistosos mais com portões fechados, coisas do tipo. Não tem grandes mudanças, até porque é uma lista que o Félix Sanches trabalha com essa base já no ciclo inteiro, então sem grandes novidades na questão do ciclo em si. Vamos ver nesses amistosos, nesses jogos, o que a gente vai ter de informação também e de imagens para acompanhar depois dos jogos. Mas dando sequência, agora sim, vamos então falar das convocações especificamente, já que o Catar é um ponto fora da curva nessa avaliação aqui. Vamos começar com a seleção do Equador, e aí eu vou grupo a grupo, né? O Equador não tem nessa convocação Félix Torres, zagueiro importante, principalmente porque é zagueiro titular, ainda mais depois do Equador ter perdido o Arboleda, né? Então nessa lista não tem nem Félix Torres e nem o Arboleda, lembrando que o Félix Torres deve fazer a dupla de zaga com o Capié na Copa do Mundo. E tem algumas novidades, inclusive jogadores jovens que foram formados pelo Independiente Del Valle, que já não estão mais lá, mas William Patti, o zagueiro convocado pela primeira vez, Antônio Valência, ponta, convocado pela primeira vez, Patrickson Delgado, que joga no time B do Ajax, chamado pela primeira vez, meio campista. Então o Equador tentando achar ou ganhar opções com jogadores jovens que podem de repente entrar na lista final para a Copa do Mundo, mas de ponto de atenção mesmo, mais a zaga por conta das lesões. Senegal. Senegal tem alguns aspectos bem importantes, né? Porque essa lista de Senegal tem, ou não tem no caso, que para mim é o ponto mais importante, Saliou Ciss. Saliou Ciss foi o lateral esquerdo titular de Senegal no ciclo, foi o lateral titular na Copa Africana, e ele vinha jogando, inclusive, na segunda divisão francesa, mas quando o contrato dele chega ao fim, ele fica sem clube e ele inicia essa temporada europeia sem clube. E o fato dele não ter fechado com ninguém, pro Aliou Cissé, treinador de Senegal, foi o motivo para ele não ser convocado dessa vez. Então cria esse alerta. Um lateral esquerdo titular do Senegal deixa de ser convocado por esse aspecto de falta de minutagem. Não dá nem para falar sobre competitividade, porque ele já não jogava num nível tão competitivo assim. Ele estava num clube da parte de baixo da segunda divisão francesa. Mesmo assim foi destaque de Senegal e da Copa Africana de Nações. E aí chama atenção porque Senegal também perdeu agora o Bounassar, que era opção para lateral direita ou para meia pela direita, jogador do Bayern, passou por cirurgia, tá fora da Copa. Então são problemas nas duas laterais de Senegal, pensando aí nesses próximos meses para a Copa. O que tem de novidade nessa lista? O Jacobs, meia, lateral esquerdo do Mônaco, foi chamado, vira uma opção agora, naturalizado, ele tem pai de Senegal, naturalizado é uma nova opção. Ele e Ballo Touré devem ser as opções da lateral esquerda para essa data FIFA, vamos observar porque é importante até para saber se o Ciss volta para a Copa ou não. Outra novidade, ou outras novidades nessa lista, né? O Mendy, goleiro do Chelsea, foi cortado por lesão. O Sabaly na lateral direita também fica fora por lesão. Então, assim, sem o lateral esquerdo titular e sem as duas opções da lateral direita nessa data FIFA. Ganhou, como eu falei, opções para lateral esquerda, opção com o Jacobs, Ballo Touré já fazia parte do grupo. Niakate é novidade para a zaga, né? Zagueiro que foi do Mainz, agora tá na Inglaterra. E o Nicolas Jackson, que começa a temporada jogando no Villarreal, é uma nova opção para o ataque de Senegal. Indo para a Holanda tem novidades, né? O Rensch voltando a ser convocado, lateral direito do Ajax, é uma opção, ele já tinha sido chamado, então não é a estreia dele. Estreia é do Kenneth Taylor, né? O meio-campista jovem também do Ajax, que ganhou um espaço, lembrando que o Gravenberch fica fora nessa convocação, né? Aliás, um nome pra gente prestar atenção nessa data FIFA também é o Gakpo, ou Hakpo, né? Já que o G tem som de R em holandês, mas como é chamado
bombado no Brasil, o Gakpo é um nome para a gente prestar atenção, porque pode ser uma peça para ganhar protagonismo daqui até a Copa, pensando em opção de lado de campo. Lembrando que o Van Gaal, inclusive, falou que era melhor ele não tomar a decisão de se transferir nessa última janela, justamente para não perder continuidade, não perder eventualmente minutos pensando na Copa do Mundo. E um grande destaque dessa lista também, principalmente do início dos trabalhos, foi a questão dos goleiros, né? Porque o Van Gaal chamou 4 goleiros, o Bijlow ficou fora, mesmo assim ele foi chamado para participar dos treinamentos de pênaltis, então tem sido um foco muito grande do trabalho na Holanda, pensar em opções de goleiro para pênaltis. Vamos lembrar que em 2014 o mesmo Van Gaal já teve aquela opção que acabou chamando a atenção, deu muito certo, quando ele opta por mudar o goleiro para cobrança de pênaltis, né? O Cillessen deixando o gol e o Krul virando o goleiro dos pênaltis, o que deu certo. Então, pode ser que pinte algo do tipo, algum tipo de prioridade na escolha a partir da capacidade para pegar pênalti como um critério de desempate aí entre os goleiros. Mas enfim, o Cillessen inclusive está na lista, o Cillessen se transferiu nessa última janela de transferências, tem tudo para ser o titular da Holanda aparentemente. Indo para o outro grupo, para o grupo B. Na Inglaterra, o Pickford não foi chamado, mas é mais uma preocupação física mesmo, poupado, pensando aí em se preparar para a Copa do Mundo. O Tony foi a grande novidade, né? O atacante ganhando uma oportunidade, o Eric Dyer de volta. Calvin Phillips foi chamado e foi cortado, afinal de contas está lesionado. Inclusive o Southgate falou sobre preocupação dele com a falta de minutos para alguns dos jogadores, inclusive para Luke Shaw, para Maguire, jogadores que perdem minutagem. Vamos lembrar, o Calvin Phillips era um titular importantíssimo no Leeds, e no Manchester City, mesmo que esteja bem fisicamente, fica atrás do Rodri num primeiro momento. Então, assim, esse é um ponto para a gente prestar atenção no impacto que pode ter para a Copa do Mundo, talvez com o Jude Bellingham ganhando mais minutos, que é algo até que eu acho que está demorando a acontecer na seleção. Ele já deveria ser um titular da seleção, mas é possível que o Bellingham faça a dupla com Declan Rice, enfim. Vamos ver qual vai ser o status do Calvin Phillips até a Copa do Mundo, antes precisa se recuperar de lesão. Outros detalhes, né? Detalhes não, né? Mas pontos importantes, Jadon Sancho e Marcus Rashford fora por opção. Então são 2 jogadores importantes de lado do ataque, né, que acabam ficando fora dessa lista. Ainda nesse grupo B, no Irã. O Irã tem como novidade o Carlos Queiroz, que acabou de voltar, né? Então assim, é um comando novo do Irã prestes a começar a Copa do Mundo, mas é um velho conhecido. Então ele conhece basicamente todo o grupo que está à disposição. Inclusive a lista de convocados foi feita antes da mudança na federação. Vamos lembrar que o Irã esperou muito para tomar essa decisão, e o Scott só foi mandado embora depois da mudança das eleições da Federação do Irã. E isso aconteceu na virada do mês. Então, assim, o Carlos Queiroz assumiu mais em cima da Copa do Mundo. Ele trabalhou boa parte da década passada no país, conhece muitos desses jogadores, mas como a lista não tinha sido feita por ele, ele incluiu 2 jogadores depois. O Purali Ganji, que foi zagueiro importante do período de solidez defensiva da seleção com ele, e o Rezaian, que é a opção para lateral direita, pode disputar espaço, quem sabe, na lateral direita. Nos Estados Unidos, algumas opções e algumas lesões. O Jordan Pefok, ou Sibachê, né? Já falei sobre essa questão do nome aqui. É conhecido como Sibachê, mas ele resolveu mudar o sobrenome que usa. Mas enfim, faz um grande início de temporada no Union Berlin, na Alemanha, mas ficou fora da lista de convocados. O Musa, volante, meio-campista do Valência, foi cortado por lesão. Alguns problemas de zaga, principalmente, né? Então, se a gente olha para a defesa, Carter Vickers, Chris Richards, Miles Robinson, Anthony Robinson, todos fora por lesões. O Miles Robinson, inclusive, envolvido em outras questões fora de campo aí nas últimas semanas. Timo Weah fora por lesão também. Isso significa principalmente uma oportunidade nessa data FIFA para testes nas laterais, acima de tudo. Joe Scully, convocado mais uma vez, não tem tantas convocações, mas é um jogador com experiência na Bundesliga, nessas 2 temporadas de Borussia Mönchengladbach. Sam Vines e Red Cannon, opções também para as laterais. E detalhe também, destaque para o Johnny, né, meio-campista do Inter, que vivia um bom momento, uma boa sequência no Inter, sendo convocado, pode ser opção para esse centro do campo, tentando brigar por algumas das últimas vagas de banco de reservas na lista dos Estados Unidos. Tillman também chamado, Malik Tillman, outra opção, outro jovem que vai ser testado nessa data FIFA. No País de Gales, sem tantas mudanças, não imagino grandes surpresas, mas o que chama atenção são os cortes de Ben Davies e Joe Allen, 2 peças importantes da forma do time jogar, principalmente o Ben Davies como um zagueiro pela esquerda, o Joe Allen podendo entrar e sair no meio campo dependendo das opções, lesionados Aaron Ramsey e Harry Wilson. Então a gente está falando aqui de algumas peças importantes que ficam fora
da lista. E é uma lista que tem alguns jovens que ganham espaço, Jordan James com 18 anos, Luke Harris com 17 anos. Aí eu acho que tem muito a ver com aquela tentativa de confirmar jogadores jovens com a nacionalidade, já que são jogadores que podem optar por outras seleções. Então você convoca cedo para tentar aprender, para tentar garantir fazendo partidas competitivas, né? São jogos oficiais de Nations League. Então você tenta vincular o jogador à seleção. Essa é uma guerra que existe cada vez mais. Passando de grupo, né? Indo para o grupo da Argentina. A Argentina teve ausências nessa lista, o Nicolás Gonzalez, o Foyt, o Ezequiel Palacios, lesionados. Em compensação, tem o Enzo Fernandes e o Thiago Almada como nomes importantes, né? Fica fora o Musso para o gol, fica fora o Martínez Quarta para a zaga, enfim. São opções mais de formação de elenco para essa reta final do que para mexer de fato no time titular, mas acho bem importante e interessante observar o Enzo Fernandes, que vive um bom momento, né? Já estava bem no futebol sul-americano, chega ao Benfica, vai se destacando e pode ser uma opção para ter minutos, quem sabe, na Copa do Mundo, inclusive. Na Arábia Saudita, ausências são mais relevantes, nesse caso, o Albright é lateral direito titular durante boa parte do ciclo e do ciclo anterior, fica fora. O Taif, meio campista também, volante que já teve momentos melhores, mas que é uma peça importante dentro da rotação no centro do campo do Hervé Renard, fora também. São ausências relevantes da Arábia Saudita nessa lista. No México, um ponto que vai além da lista, mas que me chama a atenção, foi na coletiva o Tata Martino, que está muito ameaçado, muito questionado. O Tata Martino falou sobre a possibilidade do Tecatito Corona voltar a trabalhar, voltar a treinar em outubro. Essa seria uma grande notícia para o México, porque ele atualmente é descartado da Copa por lesão. Então, se ele conseguir voltar, vamos ver em que condições, ele pode até pintar na seleção, na Copa seria uma surpresa, mas seria um reforço se tiver a condição de jogar, porque é um titular importante. Aliás, se a gente olha para o ataque, né? Essa lista reforça o que já estava bastante claro, né? Alguns jogadores importantes da geração, mas que estão fora dos planos para a Copa por diferentes motivos. Carlos Vela, Chicharito, esses não vão fazer parte do grupo da Copa do Mundo. A disputa do ataque tem Raul Jiménez, Funes Mori e Henry Martin. São os 4 jogadores, né? Raul Jiménez e Jiménez, no caso, 2 jogadores diferentes, mas são os centroavantes que disputam espaço nessa lista e que tem gerado muita discussão no México em relação à condição física, as prioridades do Tata Martino para essa escolha. Essa pode ser uma data FIFA importante para essa observação, lembrando que o Raul Jiménez, desde aquela lesão grave que sofreu, não voltou ao nível de antes, mas ele é a principal opção de ataque para o México, é um dos principais jogadores da seleção do México. Então é um nome para prestar atenção, ou é uma disputa para a gente prestar atenção no México, olhando para essa data FIFA. Na Polônia, Matt Cash, lateral importante, tá lesionado, fica fora, o Moder fica fora também. São 8 vagas em jogo, segundo o Czesław Michniewicz, que é o treinador, né, que assumiu depois a saída do Paulo Sousa. Então, assim, a Polônia tem pouco tempo de trabalho, tem aí menos de um ano de trabalho de treinador, tem uma lista mais ou menos encaminhada e é curiosa a forma como a Polônia divulgou a lista, porque em tese sugere 3 zagueiros como sistema. E por que eu tô botando isso, levando isso em consideração? Porque a Polônia, desde que Michniewicz assumiu, jogou de diferentes formas, com linha de 5 na defesa, com 3 zagueiros, mas também com linha de 4 e diferentes formações de meio campo. Então a Polônia é uma dessas seleções que ainda tem bastante coisa para resolver em relação à forma de jogar, embora a maior parte da lista já esteja definida. Mas é um ponto para a gente prestar atenção também, já que foram muitas as seleções que mudaram o comando muito perto da Copa do Mundo dessa vez, né? Indo para a França, falando da atual campeã do mundo, que tem um festival de problemas, né? E problemas fora de campo, desde discussões do Mbappé falando sobre a questão de patrocínios e tudo mais, de direito de imagem, né? Que é uma questão a ser resolvida internamente, uma questão que envolve ambiente de seleção, sem dúvida alguma. Outras questões que vão além disso, como, por exemplo, todo aquele caso envolvendo Pogba, irmão dele, todo aquele escândalo que foi noticiado nas últimas semanas. Mas mais do que isso, quando a gente olha para dentro de campo, a gente vê um festival de lesões. De jogadores que já estavam fora por lesões, por exemplo, Lucas Hernandes, Kimpembe, Konaté, Kanté, Pogba, Benzema, Coman, vários nomes bem importantes, né? E outros que foram convocados e cortados. Então, Lloris, Jean, Theo Hernandes, Camara, Rabiot. Então, assim, a França vive um momento delicado porque a França tem muita gente de qualidade, mas a França tem muita gente fora e alguns há bastante tempo. Então, por exemplo, eu acho que já é realidade a França começar a projetar, e essa data FIFA vai ser importante para isso também, começar a projetar uma Copa do Mundo que pode não ter Kanté e Pogba como dupla. Pogba, muito mais provável que não jogue. O Kanté
é aquela coisa de quando volta, tá próximo, e ao mesmo tempo não tem continuidade há algum tempo, né? Então, assim, é importante para a França usar esse elenco vasto que tem, mas muito castigado por lesões, para encontrar opções. E aí o ponto positivo é ter, por exemplo, um Tchouaméni começando muito bem a temporada. Eu hoje parto do princípio de que o meio-campo da França na Copa vai ser Tchouaméni mais um. Se o Kanté estiver bem fisicamente, é ele. Agora, nessa data FIFA, vamos ver, Camavinga e Guendouzi são as opções de centro de campo que podem fazer parceria com o Tchouaméni e também as escolhas do Deschamps em relação ao desenho, né? Ele usou 3 zagueiros durante um período, na última data FIFA voltou a usar linha de 4 em alguns dos jogos, até na maioria dos jogos. Essa lista tem algumas novidades, Badiashile, Truffert, Fofana, que não é o Fofana zagueiro, tá? É o Fofana meio campista, Colomoni, que faz um grande início de temporada no Eintracht Frankfurt como opção de ataque, mas a concorrência é muito grande, né? Então mesmo que tenha desfalques, por exemplo, mesmo sem um Benzema, isso pode significar mais chance para um Giroud, que foi convocado, para um Nkunku, que fez grande temporada passada na Bundesliga, embora não tenha começado tão bem a atual, para um Dembélé recuperado ou se recuperando no Barcelona. A França tem muita opção, mas essa faixa central do campo e a definição sobre a linha de defesa, eu acho que são pontos bem cruciais para a gente observar na França. A Austrália, o Sultar zagueiro segue lesionado, está numa corrida contra o tempo para ver se volta para a Copa do Mundo. São 7 estreantes numa lista de 31 convocados, entre eles o Garankuol, que tem 18 anos, acabou de completar 18 anos agora em setembro, é uma novidade. Então, assim, são alguns jogadores novos em idade, em experiência ou inexperiência na seleção, tentando brigar pelas últimas vagas da seleção da Austrália para a Copa do Mundo. O Rogic, que é uma peça importante de meio campo, fora, muito por falta de ritmo, ele já tinha ficado fora por questões pessoais no meio do ano também. Segundo o treinador, a porta está aberta para ele voltar, e acho que é um meia bem importante para a seleção da Austrália, mas ele vai ficando fora de etapas importantes da preparação de uma Austrália que tem opções bem limitadas para a Copa, então chama atenção isso também. Na Dinamarca, o Vestergaard não foi chamado, importante porque é uma opção para a zaga, né? É importante também que a Dinamarca tenha o Kjaer ganhando ritmo até a Copa do Mundo, que é um pilar do sistema defensivo. Lesionados importantes, Norgard, Cornelius, Skov, o Wind, são todos jogadores que fazem parte de possíveis rotações, não titulares. O Norgard até foi em alguns momentos em variações de meio campo. O Juraj Poulsen fora da lista também, porque estava fora um bom tempo no Leipzig, voltando de lesão. E novidades, né? Casper Nielsen jogando Champions e o Højlund na Atalanta, garoto, atacante. São novidades dessa Dinamarca, jogadores que podem tentar ganhar espaço nessa data FIFA pensando em Copa do Mundo. Na Tunísia tem algumas novidades importantes, por exemplo, Valéry, francês, naturalizado, tendo o processo concluído e podendo atuar pela Tunísia, é uma nova opção para a lateral direita da Tunísia, que tem uma lateral esquerda muito consolidada com Ali Malou, mas na direita tem diferentes opções. Um jogador com experiência de Premier League, lançado pelo Southampton, pode ser uma novidade da Tunísia nessa reta final para a Copa. E também é importante, porque a Tunísia é outra seleção que mudou de técnico durante o ano, importante a Tunísia voltar a contar com algumas das suas possíveis referências, Kasri e Skiri. O Skiri foi um jogador que era muito importante da seleção, como um pilar de saída de bola. Agora, ele ficou fora de algumas das últimas convocações, por lesão e tudo, e vamos ver qual vai ser a utilização desses jogadores, esses antigos pilares da seleção, num trabalho que é novo e que tinha começado basicamente sem eles. Mas são alguns dos jogadores que retornam para a Tunísia para a gente prestar atenção, principalmente nessa formação de meio campo. Na Espanha, Dani Olmo, Thiago, Laporte, lesionados, Ansu Fati fora por opção, o Nico Williams convocado, novidade, né, assim como Borja Iglesias também, Iago Aspas fora, que gera sempre muito questionamento, mas o Luiz Henrique de novo foi muito claro em relação à forma dele escolher e convocar jogadores. Ele fala que leva muito mais em consideração como os jogadores rendem com ele, porque o Iago Aspas está bem na Espanha já tem algum tempo, né, no âmbito de clubes, né, mas na seleção parece não encaixar nas ideias dele, então fica fora. Guillamon convocado, inclusive listado como zagueiro, embora jogando como volante no Valência, é um nome para prestar atenção também. Na Costa Rica, Keylor Navas poupado, que tem sido frequente em jogos menos relevantes da Costa Rica, ele acaba sendo preservado, mas naturalmente é o grande jogador dessa seleção. Terreda lesionado, uma opção a menos de meio campo. O Gamboa fora da lista é importante, o Gamboa foi no lateral direito da seleção da Costa Rica aí nos últimos ciclos, inclusive, mas ele está fora da lista e pelo jeito a relação já não existe mais entre ele, comissão técnica,
Rica, muito provavelmente isso significa fim da linha para ele, pensando em Copa do Mundo também. E mais testes de jogadores jovens. A Costa Rica está num processo de reformulação, ainda tem pilares lá de 2014, né, que permanecem, mas tem vários jogadores mais jovens que vão ganhando minutos dentro desse ciclo. Então essa é uma lista que tem algumas novidades também, alguns jogadores jovens sendo chamados, especialmente no meio campo. Na Alemanha, Bela Kotschap convocado, achei uma ótima novidade, fez grande temporada no Bochum no ano passado, começa bem a Premier League também no Southampton, então assim, é uma opção a mais para a zaga. Mas o que isso chama atenção? Não só pela estreia de um jogador que tenta correr contra o tempo para fazer parte do grupo na Copa, tem o retorno do Ginter também, que é outra opção de zaga, mas o Hummels fora, né? Então mesmo com novidades na zaga, o Hummels não é uma delas, o que significa muito provavelmente o Hummels fora da Copa. É interessante que o Hansi Flick chegou a falar no final do ano passado que o Hummels poderia voltar e que dependeria de uma evolução no nível apresentado. O Sully foi pro Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund agora tem 3 zagueiros que em tese disputam espaço na seleção: Sully, Schlotterbeck e Hummels. O Hummels é um titular, mas não é convocado, né? E o Sully, que muitas vezes é o reserva, é convocado, é a opção para lateral direita na seleção também. Aliás, o Klosterman fora por lesão, o Marco Reus fora também, apesar da lesão não ter sido tão grave quanto se imaginou no primeiro momento, mas o Klosterman fora significa que não tem nenhum lateral direito de ofício, embora vários jogadores possam fazer essa função. O Hoffmann, que está muito bem no Borussia Mönchengladbach, como meia, mas pode ser ala, se for jogar com 3 zagueiros, pode eventualmente até ser lateral, ou você pode compor com diferentes zagueiros que têm experiência jogando pelo lado na linha de 4. Então a Alemanha tem vários jogadores nesse perfil. Neuer e Goretzka, de última hora até, né, cortados com Covid. Indo para o Japão, as ausências chamam a atenção de uma lista que está mais ou menos encaminhada, embora tenha algumas novidades também, mas principalmente a lesão do Ko Itakura, para mim, foi a mais sentida, porque o início de temporada dele na Bundesliga era muito bom, e acho que era um jogador que, mantendo o nível, poderia chegar à Copa do Mundo até para tentar brigar por espaço, embora o Japão tenha Tomiyasu e Mayo Yoshida como uma dupla consolidada na zaga. O Ko Itakura fica fora dessa lista por lesão, assim como Takuma Asano e Yuya Osako, 2 opções de ataque, né? Então a gente tá falando aí de opções limitadas para uma referência de ataque que já é carente no Japão. O Japão tem muitas opções de qualidade no meio campo, na linha dos meias. Várias disputas internas interessantes também, mas para referência do ataque, nem tanto, e nessa data FIFA fica sem 2. Na Bélgica, Lukaku lesionado, fora, Jeremy Doku fora também, ele que teve um grande prestígio, chegou muito embalado na Euro, né, e tudo levava a crer que seria um jogador para se desenvolver e chegar bem à Copa, fica fora por opção técnica dessa vez. Então é um nome que pode nem fazer parte dos planos do Roberto Martinez para a Copa do Mundo. Novidade, De Bast na zaga, um zagueiro de 18 anos, pode ser um processo de preparação para o próximo ciclo. Esse é um tópico que sempre é muito comentado, né? A Bélgica não tem muita renovação para sua defesa, não conseguiu ao longo desse ciclo renovar completamente uma geração que chegou ao fim, com Kompany, com Vermaelen, que tem Alderweireld e Vertonghen já mais para a reta final. Então, alguns jogadores que eram cotados para esse papel não conseguiram dar esse salto quando a gente olha para a defesa. Então, é uma Bélgica que começa a tentar achar jogadores mais jovens ainda. E uma grande curiosidade que eu tenho é o De Ketelaere, como ele vai ser usado na seleção, porque ele deixa uma impressão muito boa nesse início no Milan, como um 10, como um meia atrás da referência, mas podendo fazer diversas funções que ele já fez na carreira, né? Então, assim, na ausência do Lukaku, pode até ser que ele seja usado mais à frente. E é um jogador que pode chegar bem à Copa do Mundo como nome pra gente observar na seleção da Bélgica. No Canadá, Daniel Henry e Atiba Hutchinson lesionados. Atiba Hutchinson pode não jogar a Copa do Mundo, então é dúvida para a Copa, mas de uma maneira geral, Atiba Hutchinson bem veterano, meio campista, de uma maneira geral é uma lista do Canadá já muito encaminhada, muito fechada, embora tenha algumas novidades aí nessa briga pelos últimos nomes, mas em relação ao time titular, sem grandes mistérios, eu diria. No Marrocos já é o extremo oposto, né? Marrocos com o Regragui começando o trabalho, lembrando, o Vahid Halilhodzic foi demitido também agora, né, há pouco tempo. Então o Marrocos vai para essa data FIFA com novidade total, que é um treinador novo e o resgate de jogadores que tinham desgaste com o treinador anterior e que não faziam parte dos planos. Então, Ziyech, Mazraoui, Harit,
Belhanda, todos voltando. E são jogadores que acrescentam bastante tecnicamente falando, né? Então, assim, o Marrocos, em termos de nomes, muda o tamanho, o status quando a gente olha para essa lista agora. Mas é um trabalho correndo contra o tempo. Vamos ver como o Marrocos se sai nessa data FIFA projetando a Copa do Mundo. Agüer e Massina lesionados. Massina tá até fora da Copa do Mundo, né? Opções de linha de defesa. Tarabt, Barkok e Fair, que faziam parte dos planos do treinador anterior, ficaram fora dessa convocação. Então são ausências relevantes aí do Marrocos nesse início de trabalho já colado na Copa do Mundo, né? Marrocos e Irã são os casos mais extremos porque são seleções que trocaram de técnico agora. Então assim, essa data FIFA é a última antes da Copa e a primeira desses trabalhos. A Croácia, sem Chaleta Tsar, Pongratic, Brekalo, Čolak, todos na lista de reservas da convocação, mas aqui eu destaco principalmente os dois zagueiros, Chaleta Tsar e Pongratic, porque são jogadores que em dado momento pareciam que ajudariam a conduzir o processo de renovação da defesa da Croácia, mas que tem o Gvardiol como uma referência, embora tenha perdido parte desse início de temporada por lesão, ainda não está 100% em termos de ritmo e de nível, mas vai ser o titular da Croácia na Copa. E o ponto que eu tenho muita curiosidade para ver nessa data FIFA é o bom momento do Bruno Petkovic, porque a Croácia tem uma carência no ataque, né? A Croácia tem um meio campo muito sólido, mas para referência de ataque não tem muita opção. Então, o Bruno Petkovic sendo chamado, e ele é uma opção natural para a lista, mas eu quero ver ele em campo, pelo que ele tem mostrado nas primeiras rodadas de Champions com o Dinamo Zagreb. Ele fez boas temporadas de Europa League com o Dinamo Zagreb, mas a partir do momento em que ele se destaca jogando contra Chelsea e contra Milan na Champions, eu acho que o status muda. Então essa pode ser uma data FIFA para quem sabe ele ter mais espaço. Inclusive pode jogar junto com o Kramaric, que é, em tese, o principal atacante, embora não seja exatamente um centroavante, né? No Brasil eu gravei um vídeo específico sobre isso, então nem preciso entrar tanto, mas assim, Coutinho e Jesus fora por opção, acho que os dois estão na Copa do Mundo. Testes na lateral direita, na ausência do Daniel Alves, zagueiros podendo ser trabalhados por ali, pelo jeito o Militão vai jogar ali, inclusive. O Alexandre foi cortado, o que deixa a briga mais direta ainda na lateral esquerda entre Alex Telles e Renan Lodge. E o Pedro no ataque como uma novidade também. Vamos ver como vai ser essa observação do Tite nessa data FIFA. Na Sérvia, o Milenkovic, principal dos zagueiros, o zagueiro que atua pela direita no trio de zaga, fica fora por lesão. O Rajkovic, goleiro que tem tudo para ser o titular na Copa, fora porque ele tem uma suspensão da UEFA e por isso fica fora. O Stefan Mitrovic estreia, é uma opção de meia. Curioso porque ele tinha sido chamado pelo Canadá para um centro de treinamentos no final do ano passado, acabou que foi cancelado esse período, mas agora ele cresceu no Canadá, mas foi chamado dessa vez e vira uma opção para a Sérvia, inclusive pensando aí nesse complemento para a eventual lista final para a Copa do Mundo. Na Suíça, o Noah Okafor foi cortado por lesão e acho que é um corte de sentido porque a Suíça não tem tantas opções assim de meio para frente num bom momento e ele fazia um bom início de temporada, então é uma lesão que acho que prejudica. O Kobel tá fora por lesão, mas o Sommer é o titular no gol, né? Então não tem muita dúvida em relação a isso. Aliás, o Sommer tá fazendo uma grande Bundesliga, um grande início de Bundesliga. O Zuber fora por opção, o Zuber caiu bastante em termos de clubes, né? Vamos lembrar, o Zuber foi o autor do gol da Suíça contra o Brasil na estreia da Copa de 2018 e é um jogador que já foi muito usado até pela versatilidade na seleção da Suíça, mas fica fora por opção. E o Ndói é opção nova pro ataque, atacante do Basel. Camarões também tem um trabalho novo, né, com o Rigobertson, que assumiu depois da Copa Africana de Nações. Ele poupa alguns jogadores importantes que ele considera já sólidos, já certos para a Copa. O Ngadeu Gadjui na zaga, o Choupo-Moting, que é a opção para ataque e que gera até a dúvida se Camarões vai jogar com um ou dois centroavantes juntos. Pode jogar com Choupo-Moting e Aboubakar juntos. E o Zambo Anguissa, que faz grande início de temporada no Napoli, muito bem na Champions, poupado também. O Bassogog fica fora por opção. Bassogog fez uma grande Copa Africana quando o Camarões foi campeão. Depois a carreira dele não foi para frente, ele foi para a China, ficou fora dos holofotes. Segue fazendo parte dos planos da seleção, mas dessa vez fica fora. O que tem de interessante aqui são os naturalizados, as novidades também. Porque Camarões tem o Mbommo, atacante do Brentford, da Premier League, e o Nkudu, novas opções de ataque. Num ataque que é limitado, principalmente o Mbommo, pode ser uma opção para chegar e ficar. Como um atacante de velocidade, que pode fazer uma dupla de ataque com uma dinâmica maior do que Choupo-Moting e Aboubakar. Então tem curiosidade para ver esse impacto. Porque Camarões está mais ou menos desenhado, né? O Ngamaleu vai ser o meia pela direita, o Ekambi vai ser o meia ponta pela esquerda. A dúvida vai jogar com 2 ou 3 meio-campistas, com 1 ou 2 centroavantes. E o Mbommo pode ser uma opção, uma novidade interessante. Indo para o próximo grupo, Portugal, né? Para o último grupo. Portugal
não tem Renato Sanches e Otávio lesionados, isso gerou a volta do João Mário, mas eu imagino que para a Copa Renato Sanches e Otávio sejam peças sim importantes para Portugal. O Thiago Diallo ganhou espaço como essa quarta opção da zaga, né? Se a gente pensar em Pepe, Rubem Dias e Danilo como as primeiras, o Thiago Diallo é a opção, até pela versatilidade, segundo o próprio Fernando Santos, né? Pode jogar na lateral também. O Rafa Silva foi convocado, mas depois anunciou a aposentadoria da seleção, que foi uma notícia bastante surpreendente. O João Moutinho fora por opção técnica e a concorrência é muito grande na faixa central do campo, né? E o André Silva fora por opção. Esse é um ponto interessante também, porque por característica, o André Silva é um atacante diferente, um centroavante diferente, uma opção de área também, e que fica fora nesse início de temporada, entrando e saindo do time do Leipzig, né? É um jogador que não dá para dizer que é um titular absoluto. O Leipzig também está passando por um processo agora de troca de técnico. Gana é outra seleção com novidades importantes, né? Que também trocou de técnico durante o ano de 2022 e que não tem o Jonathan Mensah lesionado fora, mas tem naturalizados novos, né? Tem jogadores que são reforços para a seleção. Entre eles, Lamptey e Iñaki Williams. O Iñaki Williams, acho que tem tudo para virar uma opção talvez já como titular da seleção e talvez fazendo dupla de frente com o Kudus, que faz ótimo início de temporada no Ajax. Então aí tá uma outra curiosidade, porque para mim a seleção de Gana tem tudo para mudar um pouco a cara, muito perto da Copa, mas também por conta desses jogadores novos. O Lamptey é uma boa opção para ala, para lateral, né, para jogar como um lateral de chegada. O Salisu também é outra opção para a zaga, né? Outro jogador que é novidade nesse grupo. Então, assim, Gana tem várias novidades, entre outros nomes, nessa lista. É uma lista para prestar atenção, porque é um início de trabalho de uma seleção que chegou à Copa meio... conseguiu a classificação bastante desacreditada, porque não estava bem, mas agora ganha novas opções. No Uruguai, o Cavani fica fora, por opção. Godin e Jimenez lesionados, aí tem um ponto importante, né, que é o Uruguai precisando procurar opções novas para a zaga. O Godin já está fora há um bom tempo, né, e não só por lesão, por questão técnica. Ele está mal já tem bastante tempo, então é um ponto de atenção para um dos grandes líderes dessa geração, mas o Jimenez lesionado aumenta esse problema para o centro da zaga, por mais que o Uruguai tenha hoje um Araújo em grande momento, é um problema. Coates foi cortado, seria outra opção de zaga. Maxi Gomes, aí falando de ataque, fora por opção. Isso vai gerar vários testes na defesa nessa data FIFA, com jogadores inéditos, né, sendo convocados, vão estrear. O Rohel entre eles, né, que é uma opção para a zaga. E curiosidade para ver a sequência do Pellistri, que foi uma grande aposta do Diego Alonso no primeiro momento, rendeu muito bem como esse meia aberto pela direita. Vamos ver qual vai ser a sequência dessa ideia, já que é um jogador que parece ter muito a confiança e desempenhar na seleção, ainda que não tenha minutagem por clube, que é um ponto também que sempre gera esse dilema. E para fechar, a Coreia do Sul, fechando aí o grupo H, que tem o Lee Kang-in de volta, né, vivendo um bom momento de temporada no Mallorca, o meia, que é um dos destaques da geração da Coreia do Sul, que fez grande Mundial Sub-20, é um jogador que teve seus altos e baixos, mas retorna e briga por espaço no grupo da Copa do Mundo. Time titular eu acho pouco provável, mas pode ser um reserva sim, vindo do banco para causar algum impacto. Lee Yong, lateral direito, ficou fora por opção, o Cho Guesung foi cortado por lesão, então ele está na lista inicial e é um dos atacantes, e até por isso o Cho Young-wook foi convocado para o ataque, e a gente está falando de uma briga direta para a reserva do Hwang Ui-jo, que é o centroavante titular da seleção da Coreia, partindo do princípio da forma como o Paulo Bento vinha jogando. Tem algumas dúvidas ainda em relação ao centro do campo. A Coreia tem alguns pontos importantes em relação até à minutagem de alguns dos seus principais jogadores também. Então esses são os pontos aí destacados de cada uma das seleções olhando para essa data FIFA. Tem vários outros, fiquem à vontade, participem aí nos comentários. Um abraço para todo mundo, até a próxima.